O que aconteceria se ao invés de brigar e lutar com todos os seus pensamentos negativos, você se sentasse com eles? E eu vou abrir com essa pergunta porque nessa jornada parece que tem essa etapa que é obrigatória, todo mundo passa por ela, que é a ilusão de acabar com o pensamento negativo. Porque você tem que extinguir ele, você tem que fazer ele não acontecer de jeito nenhum. E quando você começa a trabalhar nessa tua disciplina mental, você acaba tendo os pensamentos do tipo, porque agora vai, agora eu vou acabar com eles, eu estou fazendo tudo correto, eu estou meditando, eu estou respirando, tirei as coisas negativas do meu redor, então não vai ter espaço para o pensamento negativo. Só que não. E fica bem difícil disso acontecer, principalmente porque a gente tem essa maneira de medir o mundo, que eu até falei num dos vídeos recentes, da série de vídeos que eu estou fazendo da Jornada do Eu, que é sobre essa coisa que a gente tem de medir o mundo, de certo e errado, bonito e feio, positivo e negativo. E só do fato de você estabelecer um positivo, você já cria um negativo. Essas dualidades são dois lados de uma moeda. Você não usa só metade de uma moeda. Se você usa ela, o outro lado vai estar sempre junto. Só que eu nem quero desenrolar muito sobre essa relação dessa dualidade nesse vídeo, porque eu já falei bem nesse outro vídeo. Aqui eu quero falar mais sobre como eu fui lidando com meus pensamentos negativos, independente dessa medida que a gente faz do mundo. E uma coisa que me ajudou a entender como os pensamentos vão acontecendo foi perceber uma função que o cérebro tem. E uma das funções dele, que foi uma associação que eu meio que fiz sozinho, que é a ideia de que o cérebro é um órgão que produz pensamentos. Os pensamentos são a nossa forma de racionalizar os eventos que acontecem na realidade, no mundo à nossa frente, e o cérebro vai gerando esses pensamentos para poder, de alguma forma, entender o que está acontecendo. Eu acho que a gente nunca fez essa associação do cérebro com essa função dos pensamentos, porque a gente tende a acreditar que os pensamentos são como se fosse a nossa alma, como se fosse o nosso espírito. A gente não associa isso como uma produção biológica do corpo, por ser essa coisa imaterial e intangível. Só que a verdade é que os pensamentos estão acontecendo dentro desse corpo, dentro da experiência desse ser vivo. Então ele tem que vir de algum lugar. E provavelmente não é do estômago e nem do intestino. Pode ser que seja, dizem que o intestino tem muitos neurônios. Mas o fato é que eu comecei a associar essa função dos pensamentos com o cérebro. E isso me ajudou da seguinte maneira, que foi entender que o cérebro produz pensamento 24 horas por dia. E inevitavelmente, alguma parte desses pensamentos vão poder ser classificados com a nossa régua de negativo. Então, o quanto será que vale a pena lutar para acabar com os pensamentos negativos? É como querer impedir a água de um rio de correr botando a sua mão na frente. O rio vai continuar jorrando água, porque é isso que um rio faz. E a primeira ferramenta que a gente tem para lidar com esses pensamentos negativos é o julgamento, é a crítica. E o curioso dessa ferramenta é que ela acaba levando a uma cadeia de pensamento negativo. Ela que deveria cumprir o papel, vamos dizer assim, de extinguir o pensamento negativo, de resolver ele de certa forma, ele só vai gerando mais pensamento negativo. Você tem um pensamento que você classifica como negativo, que não vai ser útil para a sua jornada, que não te incentiva, não te bota mais para frente. E você pensa, eu não era para estar pensando nisso, isso está errado, não era para estar pensando nisso porque isso não me ajuda, e isso vai me incomodando, e você vai entrando nesse murmurinho, e isso vai ficando cada vez mais profundo e vai aumentando, e o que era um pensamento negativo vai virando uma cadeia enorme de pensamentos. Imagina que você está no trabalho e você comete um erro, e você tem o seu chefe no teu ouvido que fica, pô, mas por que você fez isso, hein? Não tem nada a ver você fazer isso, mas que burrice, caralho, por que você foi fazer isso desse jeito? Você vai começar a ficar puto com esse chefe no teu ouvido. E é exatamente isso que você faz com você dentro da sua cabeça. Isso nem tem nada de errado, porque eu passei por essa fase e de certa forma continuo passando. E qualquer pessoa que está nessa jornada inevitavelmente cruza esse tipo de comportamento. Eu vou te contar um segredo, mas vê se não espalha, porque não é todo mundo que se tocou disso ainda. Os erros ajudam a gente a crescer. A maioria das pessoas está presa nessa lógica da escola de que para eu andar para frente eu tenho que acertar. Erro é coisa de gente burra, erro é coisa de gente idiota, erro não serve para nada. Então a gente tem que acertar, porque acerto move a gente para frente e o acerto é o que faz a gente crescer. Sendo que a vida não funciona com a lógica da escola. A escola aplica um pouco das coisas da vida, mas de uma forma bem distorcida, de certa forma, dá para dizer assim. Na vida o rolê é totalmente diferente. São os erros que a gente tem que ter do nosso lado. É os erros que quando você
bota ele debaixo dos seus braços e torna eles seus amigos que vão te permitindo avançar. Eu com certeza tive uma fase de ignorar meus pensamentos negativos, é útil, mas eu notava uma tendência muito forte de fingir que as coisas não estavam acontecendo. E viver nessa ilusão de fingir que as coisas não estavam acontecendo não me parecia ser a da melhor das opções. Até porque isso gerava uma cadeia de pensamentos negativos, da mesma forma que julgar os pensamentos também faz isso. De uma forma de você ver isso, é, por exemplo, não pensa em elefante branco. Aí você começa a ficar, eu não posso pensar no elefante branco, eu não posso pensar no elefante branco, eu não posso pensar no elefante grande. De jeito nenhum eu posso pensar no elefante grande. Grande? Branco. Enfim, você viu 3 frases, uma linha de pensamento que foi basicamente sobre elefante grande, sobre elefante brancos. E aí você fica agarrado com elas, em vez de deixar ela passar. Então, aos poucos, eu fui caminhando para uma forma de lidar que foi basicamente de interromper ou inverter os pensamentos. A nossa mente, a nossa consciência, ela é como se fosse uma lente focal que ela só consegue ver uma parte do que está acontecendo e não o todo. Apesar do nosso corpo estar captando estímulo do mundo todo o tempo inteiro e o nosso subconsciente está processando grande parte deles, ou todos eles, o nosso consciente está sempre numa parte. Por exemplo, agora eu estou focado exatamente no movimento que a minha mão está fazendo aqui. E você vai fazendo isso ao longo do teu dia com tudo. E quando você começa a dar atenção, ficar consciente de um tipo de pensamento, nada te impede de passar a ficar consciente de outro. Ou passar a ficar consciente de outras coisas que estão acontecendo na sua frente. Então eu passei a literalmente inverter os pensamentos. Quando eu começava a pensar, pô, mas isso não vai dar certo. Mas e se der certo? O que acontece se der certo? O que eu vou ter que fazer se isso der certo? Não é como se eu virasse magicamente uma pessoa otimista, mas eu sentia que eu estava impedindo a sujeira de entrar na minha casa e espalhar poeira pela casa inteira. Uma coisa que eu comecei a reparar, enquanto eu fazia esse tipo de prática, foi que tinha uns pensamentos que continuavam a voltar. Apesar de eu lidar com eles, interromper eles ou inverter eles, eles continuavam a vir de novo, e vir de novo, e vir de novo. E é interessante porque boa parte dos pensamentos que a gente tem são simplesmente pensamentos que cruzam a nossa cabeça e provavelmente a gente nunca mais vai pensar neles novamente. Ou pensa daqui a milênios. Mas esse pensamento que retorna, ele tem uma característica diferente. Eu comecei a ver que ele era um sinal de que ele era um buraco bem mais embaixo, que ele era só a ponta de um iceberg. Mas eu já vou retornar para falar sobre ele daqui a pouco. Na ideia sobre interromper os pensamentos, eu comecei a ver como focar nas coisas que estavam acontecendo na minha frente, estar presente, começou a ser um grande aliado meu. Por exemplo, quando eu estava lavando louça, era comum eu ver a minha mente começar a entrar numa cadeia de pensamentos que não ia me servir para nada. E eu começar a prestar atenção no movimento que minha mão estava fazendo ali lavando aquele pote. E eu começar a ver a força que eu estava aplicando, se eu estava girando o braço, se eu estava fazendo zigue-zague. E conforme você vai ficando focado na atividade, você vai de um pote para o outro, você vai para um prato, vai para um garfo. E logo aquela linha de pensamento, que era o tipo de pensamento que você mergulha e se afoga nele, daqui a pouco você está agonizando, simplesmente foi embora e nem teve chance de começar. E isso é basicamente o processo da meditação, que é sobre contemplar o que está acontecendo bem diante de você. Geralmente a gente faz de olhos fechados, só que você com os ouvidos, ou até observando seus próprios pensamentos, você faz o mesmo processo de ver os pensamentos vindo e indo, ver os movimentos da sua mão vindo e indo, sem se preocupar com o que está acontecendo ou deixou de acontecer. Porque já reparou sobre o quanto se preocupar com o pensamento que está acontecendo só te faz pensar mais nele? E se você confiar em contemplar e só deixar o pensamento fazer o que ele está fazendo, que é passando, você vai ver que ele vai embora tão rápido quanto ele veio. E aos poucos nisso tudo, eu fui vendo o pensamento negativo ocupar um papel diferente na minha vida. Porque eles passaram a ser uma oportunidade para eu poder praticar toda essa habilidade de como pensar, como deixar minha mente fluir. E principalmente de fortalecer as minhas crenças. É justamente quando eu tinha um mergulho nessa sombra de medo das coisas acontecerem de um jeito que eu não queria que elas acontecessem, me dava a oportunidade, como se fosse pegar um impulso para fortalecer minhas crenças e permitir que elas fossem mais fortes. Então cada vez mais eu passei a apreciar esses momentos, porque a vida também é feita de desconforto, e eles têm um papel importante na nossa vida. E encontrando o papel deles, me fez não só curtir os momentos confortáveis, como apreciar os momentos desconfortáveis ou os momentos de pensamento negativo, porque eu comecei a ver o valor deles.
e como eles me ajudavam nesse movimento de um lado para o outro no processo da minha jornada. Porque a vida não é essa coisa linear. A gente vai estar sempre surfando entre esses dois lados. Então poder curtir quando a vida está aqui e também ficar feliz e sorrir quando a vida está aqui embaixo e saber que aqui vai ser o momento onde eu vou poder subir novamente, me fez ver o que tem de bom em cada parte do que está acontecendo. E isso é mágico, porque muda a forma como você encara a vida no geral. E uma dessas situações decorrente dos valores que eu encontrei no lado negativo, nos pensamentos negativos, foi a oportunidade de me conhecer. E é aqui que eu falo sobre a parte do iceberg que eu estava falando. Quando eu encontro esses icebergs na minha vida, esses pensamentos que ficam retornando, e eu começo a reparar que eles têm bem mais camadas internas do que eu pensava, é um momento único que eu tenho de descobrir o que tem dentro da minha mente que eu não tenho acesso, que eu não estou percebendo. Porque isso tudo está no meu inconsciente. Então por que esse pensamento continua retornando? Por que eu acredito nisso dessa forma? Por que eu acho que isso vai acontecer desse jeito? Por que eu tenho esse medo? Eu tenho medo do que exatamente? Então todas essas perguntas vão me ajudando a trazer esse iceberg para a superfície e ver o que tem lá dentro. E escrever ajuda muito isso. Por exemplo, eu já fiz isso numa situação onde eu estava com medo de uma parada acontecer e eu falei assim, cara, por que eu tô com medo disso? Eu só sentei e deixei minha mão escrever. Sem ficar pensando muito sobre, mas e se foi isso é certo, e se isso é errado? Eu só escrevi. E é como se eu fosse tendo a possibilidade de ler tudo que está dentro do meu subconsciente sem filtro. E eu me conheci, cara. Eu vi o que tinha dentro de mim e eu não tinha consciência. Porque quando você vai vendo os pensamentos cruzando, eles não vêm com todos esses detalhes para você. E dá para ver como os problemas dos pensamentos negativos não são os pensamentos negativos em si. É como você lida com eles. Então a chave está sempre na sua mão. Por mais que você se frustre algumas vezes com algumas formas que você lida, aceita elas. Elas são o que são. E você está no processo de aprender. E é os erros que vão te guiar nesse caminho todo. E eu falei diversas vezes no vídeo sobre como perguntar me ajudou nesse processo, principalmente na questão do se conhecer. Eu vou deixar um vídeo aqui sobre 7 perguntas para você se conhecer melhor, que foram perguntas que me ajudaram muito no meu processo individual de saber quem sou eu, cara? O que eu tô fazendo? O que eu tô querendo? Para onde eu tô indo? O que é esse ser? Te vejo no próximo vídeo e busque conhecimento.